Fala aí, gente! Estou aqui de volta depois do recesso do final do ano e o ano já começou com muito calor mesmo. E antes que comece o estudo de hoje, já se inscreve aí no canal, já dá o seu like, que vai ajudar muito aqui o meu canal, eu já te agradeço, beleza? E para começar, já coloca aí o relógio e bora lá! A Bíblia ela dá uma importância especial para os primogênitos, ou o primeiro filho, pois é ele quem vai dar continuidade aos planos de Deus para aquela família. Santifica-me todo o primogênito, o que abrir toda a madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque meu é. Porém, em muitas situações, o primogênito acaba não dando muita importância, muita atenção a essa posição que ele tem, e a bênção acaba ficando para uma outra pessoa, acaba ficando para um outro filho. Por exemplo, Caim. Caim ele foi o primeiro filho de Adão e Eva, só que ele matou seu irmão Abel e foi amaldiçoado por isso. A linhagem de Adão deu continuidade com o terceiro filho dele chamado Sete, do qual descende Noé e a sua família. E toda a descendência de Caim foi morta no dilúvio. Temos também Ismael e Isaque. Ambos eram filhos de Abraão. É uma história bem conhecida, né? Deus lhe promete um filho para Abraão e Sara, mesmo diante da velhice deles. Só que Sara não botou muita fé nessa história aí. E aí o que foi que ela fez? Ela pediu para Abraão ter um filho com a serva dela chamada Agar, do qual nasceu um menino chamado Ismael. 14 anos depois, a promessa foi cumprida e Sara teve um filho com Abraão quando ela já tinha 90 anos e ele 100. A aliança do primogênito que Deus queria ter era com o filho de Abraão com Sara e não com Agar. E como nesse caso quem errou, quem foi que pisou na bola foi Sara e não Abraão, Deus lhe manteve a sua promessa da bênção da primogenitura ser para o Isaque. E quanto a Ismael, também te tenho ouvido, e eis que o tenho abençoado. E falou-ei frutificar, e falou-ei multiplicar grandissimamente. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara dará à luz nesse tempo determinado, no ano seguinte. Temos também Esaú e Jacó. Eles eram filhos gêmeos de Isaque. Isaque mesmo, esse aí que eu acabei de falar para vocês. Essa é uma das maiores histórias de confrontos para ver quem é que seria o primeiro. Veja só. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse, se é assim, por que sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse, 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E o primeiro saiu ruivo, e todo como um vestido de pelo, por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos, quando os gerou. Jacó ele queria muito mesmo ser o primeiro. Tanto que ele saiu ali agarrado no calcanhar do seu irmão Esaú. Note que na própria passagem diz que seriam 2 povos e que o maior serviria o menor. Deus ele já sabia o que aconteceria no futuro e que Esaú não daria valor à sua primogenitura. E foi isso mesmo que aconteceu. Em certo momento, Esaú chegou em casa cansado e com fome, e por um prato de comida, vendeu o seu direito de primogênito para Jacó. Temos também os 12 filhos de Jacó. Aqui dá uma pequena complicada na história, você vai entender o porquê. Jacó ele tinha 2 mulheres, sendo a primeira Lia e depois Raquel. E também 12 filhos, sendo na sequência Rúben, Simeão, Levi e Judá, todos filhos da Lia. Depois nós temos Dan e Neftali, que eram filhos de Bila, que era escrava da Raquel. Depois Gade e Aser, que eram filhos da Zilpa, que era escrava da Lia. Depois nós temos Isacar e Zebulon, que eram os próximos filhos de Lia. E por fim, José e Benjamim, filhos de Raquel. Note aí que tinham 4 filhos aí que eram das escravas das esposas. Mas por que isso aconteceu? Raquel ela era estéril
em dado momento ela fez exatamente como Sara fez com Abraão e ofereceu a escrava dela para ele ter filhos com ela. E Lia fez a mesma coisa, mas não porque ela era estéril, mas é porque ela teve 4 filhos e depois ela parou de ter. Na época tinha que ter uma fábrica de filho, vamos ter filho, vamos ter filho. Então ela também ofereceu a escrava dela para ele ter filho com ela. Só que depois ela voltou a ter mais 2 filhos. Entendeu? De toda forma, diante de toda essa confusão aí, Rúben ainda era o primogênito. Só que ele perdeu a bênção da primogenitura apenas porque ele teve relações com Bila, que era a esposa de Jacó. A escrava depois se tornou esposa de Jacó. Então o filho teve relação com uma das esposas de Jacó. No caso, a madrasta. Na sucessão, Jacó tinha Simeão e Levi. Mas também eles perderam o direito de ser primogênitos pelo simples fato que eles mataram todos, literalmente todos os homens da cidade de Siquém. Siquém foi o homem que estuprou a irmã deles, chamada Diná. Então, como retaliação ali, como vingança, ele matou todo mundo. O próximo seria Judá. Só que ele também não recebeu essa bênção, por mais que da descendência dele veio a grande honra da linhagem de Jesus Cristo. A bênção da primogenitura acabou ficando para José, pelo simples fato de que, além de ele ser o filho mais amado de Jacó, da sua esposa mais amada, Raquel, como eu disse, Jacó entendia que se não fosse pela enganação do tio dele, chamado Labão, ele teria se casado com Raquel primeiro e não com a Lia. E, consequentemente, José seria o primeiro de qualquer forma. E, na verdade, ele nem teria se casado com a Lia e não teria todos esses filhos aí. Quanto aos filhos de Rúben, o primogênito de Israel, pois ele era o primogênito, mas porque profanara a cama de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, de modo que não foi contado na genealogia da primogenitura. Porque Judá foi poderoso entre seus irmãos, e dele veio o soberano, porém a primogenitura foi de José. Acho que eu consegui explicar, né? Bom, lá no blog, né, Bíblia Conhecer, tem outros exemplos de pessoas que perderam a sua bênção, o seu poder de ser primogênito, e o link está aqui na descrição do vídeo. Espero que você tenha gostado desse estudo, e caso você ainda tenha dúvidas, coloque nos comentários, que eu vou ficar muito feliz em responder você. Beleza? Então, até a próxima. Fui!